Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder receber todos vocês aqui em casa, né? Sejam muito bem-vindos à casa está sempre aberta. Para todos os que já são de costume, sejam todos bem-vindos. Nós nos alegramos de poder receber vocês. Depois vocês virem a cadeira para não ficar com o pescoço, o dor no pescoço. Tá bem? Mas então, nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos por amor a Ele, nos reunimos para falar dEle, para louvar a Ele, para entronizá-lo no nosso coração e também na nossa comunhão. Então, eu convido todos vocês para nós iniciarmos esse tempo abrindo as nossas Bíblias no Salmo 18. Nós vamos ler somente alguns versículos. Nós estamos aqui numa tentativa de fazermos memorização dos salmos, de forma que a gente tenha textos memorizados para os momentos de dificuldade. Quando nós conseguimos memorizar a palavra de Deus, na hora da dificuldade, a palavra brota de dentro de nós, e aí nós temos o que orar sem passar pelas nossas preocupações. Então, nós começamos já há algum tempo nesse ano a fazer isso, e alguns trechos nós temos memorizados. Então, hoje nós vamos ler do Salmo 18, que é um salmo de vitória de Davi, né? Quando Deus livrou Davi das mãos de Saul, dos seus inimigos, ele entoou esse cântico de louvor a Deus, e nós podemos ter pelo menos os primeiros 4 versículos gravados no nosso coração para os momentos em que nós precisamos estar preparados para enfrentar os inimigos. Assim está escrito. Todo mundo achou? Amém. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém, gente? É importante que nós tenhamos alguns textos gravados. Milton, aqui tem um lugar? Aqui, ó. Aqui tem uma canetinha também. Aqui, Milton. Então, gente, eu creio que o Salmo 23, muita gente deve saber de cor, né? Muita gente deve ter memorizado, porque ele é tão conhecido. Também existem outros salmos. O Salmo 121 é outro que muita gente conhece e sabe de cor, porque ele é chamado Salmo dos Viajantes, né? O Senhor guardar a ida, para o Senhor guardar a volta, né? Então, mas é importante a gente ter textos memorizados, textos decorados. Por quê? Porque no momento da dificuldade, vem o texto na mente e a gente ora a palavra. Porque Deus, ele responde à palavra dele, mais do que os nossos clamores. Ele ouve os nossos clamores, mas ele responde a palavra. Quando oramos a palavra, nós já oramos a resposta. Amém? Então, o Senhor, nós amamos o Senhor, por isso nós estamos reunidos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso libertador, Ele é o
nosso Deus em quem nós confiamos. Ele é refúgio, Ele é escudo. É importante que a gente tenha essa lembrança. Nos momentos das dificuldades, não. O Senhor é o meu escudo. Não, o Senhor é o meu esconderijo. Baluarte é um lugar de esconderijo também. Então, o Senhor é o meu baluarte. Eu posso me esconder nele. E aí, então, a oração já está pronta quando nós memorizamos. Amém? Então, vamos orar, entregar essa nossa noite para o Senhor e depois vamos louvá-lo. Pai querido e amado, nós nos regozijamos, Senhor, de estarmos reunidos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Nós nos regozijamos porque cada vida que está aqui veio com o coração aberto para receber a Tua palavra, mas principalmente para adorar a Ti, para expressar o que se passa no seu coração. Então, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós consagramos a Ti as nossas mentes, os nossos corações e todo o nosso ser. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos ao Espírito Santo para que Ele nos dirija, nos conduza e nós possamos estar no mesmo Espírito para honrar e dignificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
não há outro igual a Ti. Nós queremos cada vez estar mais perto de Ti. Cada vez nós queremos estar mais próximo de Ti, queremos estar aos Teus pés, queremos nos render a Ti de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós queremos nos render a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, neste momento a nossa oferta, a oferta das nossas vidas a Ti, em nome de Jesus.
toda a glória és tu, Jesus. E tudo o que falarmos, o que fizermos, o que dissermos neste momento aqui, Senhor, e também nos nossos dias, é para te glorificar. Nós queremos, Senhor, ver o conhecimento da tua glória inundando essa cidade, assim como as águas cobrem o mar. Então que assim seja. Começa em nós, Senhor. Começa inundando cada coração aqui presente, cada vida aqui presente, com a tua presença e com a tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos crianças no nosso meio e porque as crianças estão aqui também para receber a porção que tu liberaste dos céus para elas. Então eu chamo as crianças aqui na frente, podem vir todos. A Tânia vai fazer uma aula especial e pode vir todas as crianças. Pode trazer a pequenininha também. Posso levar? Vem cá. Vamos lá. Vem, vai ter. Uma salinha bem legal. Vem aqui. Vamos. E olha quanta criança. A mamãe leva e depois. Ai, tem gente. Só levar ela lá. tem jeitinho. Vou fazer uma aula diferente. A mãe vem junto para ver onde é, só para ver onde é. Vem. Mas pra cá vai ter. Vem aqui. Gustavo. Pode subir aqui. Pode vir. Vai, vem, querida. Vem, a mamãe vem junto. Então vamos orar. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos por termos tantas crianças aqui. Nós te louvamos, Senhor, pelos pais que trazem as crianças para aprender da tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que a fase em que as crianças mais gravam a tua palavra é na primeira infância. Então, é até os 7 anos de idade, 8 anos, é a fase em que as crianças mais gravam. Então, Pai, nós te agradecemos, porque desde pequeno eles podem ter gravado nos seus corações a tua palavra. Já temos o Samuel aqui, que já tem 11, né, Samuel? Mas o Samuel já está aqui desde que era na barriga da mamãe, né, Fernanda? É. Igual a Gabriela, que também já estava na barriga da mamãe. E eu nem A era Maria, você nem era nascido ainda. Então, e temos aqui o Samuel, levanta mais um Samuel. O Samuel está aqui desde criança também, agora já é um adolescente. E o João não está hoje porque... O João, que também tem 14 anos, que também está desde a barriga da mãe, né, Cíntia? Hoje tem que hoje o Dia Internacional do Judô, e ele luta judô também. Mas vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por todas essas crianças. E nós sabemos que Tu vais derramar sobre os corações delas, Senhor, a Tua palavra e vai marcá-las com a Tua presença, Senhor. Então nós te agradecemos de todo o coração. E nós abençoamos a cada um. Que os coraçõezinhos estejam abertos e prontos para receber a palavra de Deus e que hoje eles saiam de formas diferentes e transformados pelo poder do Espírito Santo. Oramos também pela Tânia, Senhor, e pedimos ao Pai que Tu derrames da Tua graça sobre ela, que tudo aquilo que foi liberado do trono da graça flua através dela para as crianças. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Então, podem ir lá, gente. Tchau. Nós temos, para os papais e mamães aqui, nós temos lá no fundo uma sala de brinquedo, que na verdade foi feita para os nossos netos, né, eu e o Walter, mas é usada para as crianças. Então tem quadro, tem brinquedo, tem mesa, tem espelho, tem um monte de coisa lá. Livro, Bíblia, lápis, tem de tudo um pouco lá. E as crianças então podem ficar, tem banheiro junto, então não tem problema. Tá certo? Pode ficar tranquilos. E qualquer coisa daí a Tânia chama. Tá bem? Então, eu vou fazer uma retrospectiva para vocês, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez e também para as pessoas que... Tá. Eu vou fazer uma retrospectiva do que nós estamos estudando. Na verdade, nós estamos refletindo sobre o reino de Deus
mas sobre o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Porque quando Jesus começou o seu ministério público, ele começou dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus ou o reino dos céus. João Batista já havia dito isso antes de Jesus aparecer, e porque ele veio preparando o caminho, e quando Jesus veio, Jesus disse isso, né? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus, o reino de Deus, começou a ser estabelecido na terra quando Jesus chegou. E quando Jesus começou então a ensinar, ele foi chamando, pessoas foram acompanhando Jesus, depois ele também chamou os seus primeiros discípulos, e ele foi ensinando o que é o reino de Deus. Então, para vocês que estão aqui pela primeira vez, o nosso entendimento a respeito de reino é o seguinte: reino é um sistema de governo. Então, reino de Deus significa o governo de Deus sobre as nossas vidas. Não é um governo que se mistura com política, é um governo interno. É um governo sobre a nossa vida pessoal e sobre a nossa vida como corpo de Cristo. Então, Jesus veio para inaugurar este reino sobre a terra. E ele passou então a explicar, seja para as multidões que o seguiam, seja para os seus discípulos, ele passou a explicar quais eram as características desse reino, com o que poderia ser comparado o reino de Deus, de forma a que eles pudessem entender. Então ele usou de figuras relacionadas com a realidade deles. Então, os textos que nós estamos lendo, que estamos estudando, são as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. Vamos abrir em Mateus 13. E só para também colocar também para vocês, nós temos um entendimento, e esse é o que eu ensino aqui, nós ensinamos também para outras pessoas, é que o reino de Deus, ele tem um rei, que é Jesus Cristo, ele tem uma linguagem. A linguagem do reino de Deus é a gratidão. Ele tem ensinos, ele tem uma constituição, vamos dizer, e a constituição do reino está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, que foram os ensinamentos que Jesus deu. Então, se nós queremos viver verdadeiramente dentro do reino do Senhor, nós precisamos conhecer esta linguagem de gratidão, que gratidão só expressa quem de fato tem amor no coração. Quem não tem amor no coração não expressa gratidão verdadeiramente. O amor é o que nos une como membros como seguidores desse reino, né? Mas esse reino tem uma constituição. E essa constituição é imutável. Então é por isso que nós damos toda a nossa ênfase para as palavras de Jesus e para o ensinamento de Jesus, porque é a Ele que nós precisamos seguir. É dele que nós fazemos parte, do corpo dele, né? Ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Então,
só para que vocês entendam a nossa linha de pensamento e de raciocínio. E ali, nas parábolas, então, Jesus começa a explicar. Nós não vamos ler, porque nós já estudamos 4 parábolas, são 7 parábolas que estão nesse capítulo 13 de Mateus. Então, 4 nós já estudamos. Eu vou trazer uma retrospectiva para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o estudo. Nós trabalhamos aqui com um sistema de estudo da palavra, não de pregação. Eu não sou uma pregadora, eu sou uma pessoa que ensina a palavra de Deus. Então, a primeira parábola, Jesus lançou a base do reino. Qual é essa base? Ele diz que é a parábola do semeador. Ele diz que existe um semeador que saiu a semear, e que saiu a semear uma semente de diversas maneiras. Ele foi espalhando a semente, assim todo semeador faz. E essas sementes caíram, essa semente caiu, a mesma semente que foi espalhada, o mesmo tipo de semente, caiu em 4 solos diferentes. Então, o semeador é Jesus Cristo, porque era o que ele estava fazendo. A semente é a palavra de Deus. E os 4 tipos de solo são os 4 tipos de corações das pessoas que ouvem a palavra, recebem, algumas frutificam, outras não frutificam. Então, a verdade é que os 4 tipos de solo, os 4 tipos de coração, todos eles ouviram a mesma palavra. Todos eles tiveram a oportunidade de acolher. O primeiro não acolheu, a palavra se perdeu. O vento levou, a palavra foi, em alguns textos diz que o inimigo veio e roubou. O segundo ouviu. Vejam que a palavra é ouvir, não só escutar. Escutar e ouvir são 2 coisas diferentes. Escutar, escutamos diversos sons, mas ouvir, nós interiorizamos o som para poder ter o entendimento e distinção do que ele é. Então, todos ouviram a palavra, mas um não deu bola, a palavra se perdeu, o segundo deu atenção, até chegou a entrar no coração, mas não foi enraizado no coração. Então, trouxe alegria, como a gente vê em muitas ocasiões, muita emoção, mas a emoção é fugaz, ela vai embora, então não teve frutificação. O terceiro solo era do solo dos espinhos, As preocupações com o mundo, com a vida, as demandas da vida eram tantas que também aquela palavra ouvida não foi cultivada devidamente. Diz a palavra que ela até se desenvolveu, mas ela não frutificou e não deu fruto que permanecesse. Agora, o último solo, então, que daí o último era um bom solo, era um coração de alguém que de fato queria guardar a palavra dentro de si. Aí, essa palavra foi acolhida, foi cultivada, cresceu, frutificou e diz que ela deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então, ela se multiplicou, ela alcançou muito mais pessoas do que somente aquele primeiro coração. Então, Jesus lançou a base. Aí, a segunda parábola, a parábola do joio e do trigo. Aí, já não é mais, ele dá ali, faz uma colocação de que no mesmo campo foram semeados 2 tipos de semente. A semente boa, da palavra de Deus, e a semente ruim ou má, que não é uma coisa completamente diferente da palavra de Deus. É a palavra de Deus distorcida. Porque o texto bíblico diz que foi o inimigo que semeou no mesmo campo onde Jesus havia semeado.
Então, no mesmo campo onde a palavra de Deus foi semeada, que daí é o trigo, ali foi misturada uma palavra, que era o joio, que era semelhante, mas que não tinha conteúdo, não tinha essência. As duas crescem juntas, são parecidas no crescimento, são porque o campo, aquela pessoa que está cultivando, não consegue distinguir por causa da semelhança física, externa. Mas aí vai haver um dia que daí se refere ao dia de juízo final, onde Jesus vai enviar os anjos e eles vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Porque se nós formos fazer a separação entre joio e trigo, nós corremos o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Então não cabe a nós fazer essa separação. Cabe a nós permitir que o joio cresça junto com o trigo, mas precisamos do discernimento para não nos deixarmos contaminar. Mas entendam isso, que o joio é a palavra de Deus distorcida, porque senão não cresceria junto. Quando nós vemos numa plantação, numa grama, nós vemos o inso, a gente identifica o inso e arranca o inso, joga fora e a grama fica. Mas quando é semelhante à grama, a gente não sabe, não pode arrancar. Então, este cuidado que nós vamos ter que ter. Então, Jesus está dizendo que na nossa vida cristã, na vida como igreja de Jesus Cristo, nós vamos ter aqueles que pregam a palavra verdadeiramente, como Jesus ensinou, e aqueles que pregam com alguma distorção, que foi o que aconteceu lá no Éden. Então, desde lá vem esta presença que quer distorcer a palavra de forma a que as pessoas sejam enganadas e acabem caindo no pecado. Então, nós temos que aprender a conviver com essas duas sementes. Terceira parábola é a parábola do grão de mostarda. Aqui, Jesus já está falando que basta uma palavra do Evangelho, basta um texto bíblico que nós acolhemos no coração com todo o nosso desejo de viver e praticar aquilo, que ele vai se transformar numa árvore frondosa. O grão de mostarda era a menor semente conhecida naquela época. Podemos pensar em algo semelhante à sementinha da chia hoje, né? Assim, pequenininho. Mas nós mostramos aqui, quando estudamos, que a árvore da mostarda, o grão de mostarda cultivado se transforma numa árvore que cresce até 3 metros de altura e que tem uma copa arredondada frondosa, de tal maneira que os pássaros podem fazer ninho nela. Então, o que isso significa para nós? O que Jesus estava dizendo para aquela multidão? Porque ele estava pregando para uma multidão. Era uma multidão que veio atrás dele e ele estava na praia. Ele ali na praia sobe num barco e a multidão fica sentada na praia e ele fica falando e ensinando para essa multidão. Então ele está dizendo, se vocês guardarem um texto do Evangelho, dos meus ensinamentos no seu coração e cultivarem, vocês crescerão de tal forma que vocês poderão ajudar a outras pessoas. Porque abrigar um ninho no meio da copa, ter pássaros se abrigando ali, se guardando do sol, né? Na sombra daquela árvore, isso significa cuidado de vidas que vão vir para nós ajudarmos com aquilo que sabemos. Qual a lição importante para nós tirarmos dessa parábola? Para nós não desprezarmos os humildes princípios de
repente, eu só consigo memorizar uma palavra. Eu só sei de João 3,16. Que, na verdade, se você for perguntar, todo mundo sabe o que é João 3,16, ou não sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o texto que você pode parar as pessoas na rua e as pessoas sabem o texto memorizado. Então, mesmo que eu só saiba este texto memorizado, mas se eu aplicar esse texto em conversa com alguém, se eu falar deste Deus de amor que deu o seu próprio Filho para que eu não pereça, aquela pessoa pode receber Jesus no seu coração e passar para outro, e passar para outro, e passar para outro, e assim o reino de Deus vai se expandindo. Essa foi a parábola do grão de mostarda. A quarta parábola é a parábola do fermento. Aí, alguns estudamos a semana passada, a parábola do fermento, ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, a parábola do fermento fala que uma mulher, que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher usou para misturar na massa e a massa foi toda levedada. Então, gente, o que é a farinha? O que é a farinha? Não. O que é o trigo? O trigo sou eu. Lembram do que falamos? O trigo é o meu coração. Eu sou criada do pó da terra. Nós temos um coração de carne até que seja misturada a água da palavra e o sal. A água é a palavra de Deus que é misturada na farinha e o sal é adicionado para poder fazer. Assim era o pão feito na época, né? Era a farinha, a água, o sal e o fermento. O fermento é o reino, o fermento é o governo de Deus dentro de nós. Então, se eu tenho, meu coração é a farinha, eu recebo a palavra de Deus e eu recebo como palavra do meu rei, como a palavra do Senhor que me governa, e eu ponho essa palavra em prática, aí o sal se manifesta. Jesus não disse que nós seríamos sal nesta terra? Para que nós sejamos sal nessa terra e salguemos a terra, demos sabor à terra, deixemos as pessoas com desejo de saber mais, nós precisamos deixar que isso cresça, que todo o nosso coração seja alcançado. Então é interessante porque na parábola do grão de mostarda o crescimento é externo. Nós vemos um grão de mostarda que é escondido na terra e que gera uma árvore. Na parábola do fermento nós vemos o fermento que é colocado dentro da massa e a massa aumenta. Ou seja, é o meu coração que é envolvido como um todo, é a minha vida que é envolvida e é trabalhada. É pessoal a parábola do fermento, enquanto que a parábola do grão de mostarda é coletiva. Dá para entender? Não. Então, essas parábolas Jesus contou para a multidão. Ou seja, para aquelas pessoas que iam seguindo e que talvez iam continuar a seguir ou não iam continuar a seguir. Mas quando acaba de contar essa parábola, agora vai entrar no nosso estudo de hoje, então nós vamos lá para a parábola do tesouro escondido, é a nossa parábola de hoje. Nós vamos começar pelo versículo 34 do capítulo 13. Vamos começar antes da explicação da parábola do joio. Diz assim, versículo 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões,
foi Jesus para casa. Vejam, gente, que ele falava por parábola, porque a pessoa interessada, ela vai querer descobrir o significado da parábola e ela vai buscar. Mas a pessoa que não está interessada, ela ouve e depois ela esquece. Por isso ele falava por parábolas para as multidões. Ele usava exemplos do meio deles, que veja que ele usa semente, eles eram agricultores, ele usa campo, ele usa sempre uma comparação com algo que era do conhecimento daquele povo naquela época. Um ponto que eu esqueci vou voltar um pouquinho, na parábola do fermento, ele cita uma mulher. Então nós vemos que Jesus não fazia acepção entre homens e mulheres. A palavra dele era para homens e para mulheres. Nós sabemos que Jesus, no reino dele, homem e mulher, eles têm papéis diferentes, mas eles são vistos por Jesus da mesma maneira. Não há um maior, um menor. Existem sim funções diferentes, funções complementares, mas não diferença hierárquica, diferença de valor. Então, ele cita ali, ele podia não citar, podia ter usado outro tipo de parábola, mas não. Ele pega e fala, a mulher era quem amassava o pão, era que ficava em casa, era que cuidava de preparar o alimento para a família. Então, ele valoriza o trabalho da mulher nessa parábola, ele se refere à mulher como participante do reino dele. Esse é só um parêntese para a gente ver que Jesus ensinava para homens e para mulheres. Continuando, versículo 36 diz assim: então Jesus, despedindo as multidões, foi para casa. E chegando a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos, pois, a parábola do joio e do trigo. Então, o que aconteceu? Jesus deu aquelas 4 parábolas para as multidões, aí parou, porque aquelas parábolas davam uma base para eles do que seria o reino deles, e eles tinham que pensar sobre isso para ver se eles queriam fazer parte daquele reino ou não. Aí ele parou e foi para casa. Chega em casa, os discípulos, os 12, vinham com ele. Estavam sempre perto, porque estavam sendo preparados por ele. Né? Ele tinha chamado, venham, sigam-me, e eles tinham atendido esse chamado de Jesus. Aí eles queriam explicação, porque acharam complicada a parábola do joio e do trigo, e de fato ela é porque fala do final dos tempos. Ninguém de nós imagina se eles naquela época, se hoje nós não pensamos, agora até estamos pensando um pouco mais no final dos tempos em função de todas as circunstâncias. Mas, naquela época, eles não pensavam no final dos tempos, mal Jesus estava começando, né? Então era complicado. E Jesus então dá a explicação ali dizendo do que era o inimigo que semeava algo parecido com o que ele estava falando. Mas depois, então, o que eu queria enfatizar, gente, é que a partir deste momento, as 3 parábolas seguintes, elas são dirigidas para os discípulos. Discípulo é diferente de multidão. A multidão está atrás de sinais. A multidão quer ver os milagres, quer ver os sinais, quer ver as maravilhas, quer ver as coisas acontecendo sem comprometimento. Agora, discípulo é aquele que aceitou o convite e que está se dispondo a seguir. Então, nós vamos ler a parábola do tesouro e depois vamos refletir sobre ela, tá? Vamos lá, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então aqui Jesus agora faz a comparação do reino dos céus ou do reino de Deus
com um tesouro escondido. Gente, o que é um tesouro? Algo De muito valor. de grande valor. Então, o reino de Deus, vamos relembrar, reino de Deus é governo de Deus, é senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Então, o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas é um tesouro. Podemos entender isso? Senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas, ou seja, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse para Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida, eu fiz uma confissão de que eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E então eu encontrei o maior de todos os tesouros. É isso que essa parábola fala para nós. O nosso olhar hoje, nessa parábola, vai ser dentro dessa perspectiva de que nós encontramos na nossa vida algo de grande valor. É porque deixar das trevas e ir para a luz, né? É deixar o reino das trevas e ser inserido no governo de luz, né? O que eu quero colocar para vocês é que ter a Jesus como Senhor não é qualquer coisa. Meu Deus. Existem muitas ministrações e muitas pregações da palavra de Deus que enfatizam Jesus como aquele que resolve os nossos problemas, como aquele que vem me tirar de uma enrascada, como aquele que vem só suprir a minha necessidade. Mas isso, ele faz tudo isso. Mas ter a Jesus como Senhor é ter tudo, gente. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. E Ele é o dono de tudo. Tudo foi criado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo depois de toda a queda, depois de todos os desvios, Jesus se fez homem, veio e se deu por nós para que a gente tenha novamente a comunhão com o Pai e tenha a vida eterna. Isto é o maior tesouro. Tesouro não é o que a gente tem aqui, esta casa, o carro, as roupas. Isso tudo é passageiro. Tudo isso vai ficar. Isso não é tesouro. Isso podem ser coisas boas que a gente tem aqui, que Deus nos permite ter ou não. Mas isso tudo não é tesouro. Tesouro é ter o senhorio de Jesus, é ter o Senhor cuidando da nossa vontade. É o Senhor nos direcionando no nosso viver. Isto é tesouro. Estar debaixo do seu governo, do seu cuidado, estar de ser conduzido pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, isto é algo especial. Então, eu enfatizo isso, eu tenho enfatizado aqui, porque nós não podemos, a intenção do nosso coração ao nos aproximarmos de Jesus não pode ser porque Ele é alguém que vai nos dar coisas, ou vai nos dar um benefício, ou vai nos dar a resposta que queremos. Não. Nós nos aproximamos de Jesus porque Ele é a luz. Todos aqueles que estão na escuridão, pensa você se eu apagar todas as luzes aqui. Todo mundo talvez acharia a porta porque nós não estamos acostumados com o ambiente. Mas se nós estamos num lugar sem iluminação e não temos um conhecimento claro daquele lugar, nós vamos andar tateando, tropeçando. Então, quando a luz acende, nós não vamos tropeçar mais. Então, ter o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas é ter vitória sobre a tentação, é não tropeçar naquelas coisas que a gente tropeçava antes, porque Jesus está ali para nos iluminar.
Amém? Então, esta parábola do tesouro oculto, ela fala do valor do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E isto nós precisamos guardar com todas as nossas forças do nosso coração. Vamos então agora ver o contexto cultural. Sempre que a gente vai pregar uma palavra, estudar uma palavra, nós precisamos sempre colocar o contexto onde ela aparece. Por isso eu coloquei para vocês toda a história das parábolas de Jesus desde o semeador. Este é o contexto bíblico de onde aparece essa parábola do tesouro. Ela está numa continuidade, num pensamento que Jesus está desenvolvendo de ensino para aquelas pessoas, principalmente para os seus discípulos. Agora nós vamos pensar no contexto cultural, gente. O texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Gente, naquela época que Jesus viveu, o que era tesouro? Pensando naturalmente. O que era tesouro? Que dava para ser escondido. Eram moedas de ouro, moedas de prata, eram alguma joia de ouro que eles tinham. Era ouro e prata. Que eles colocavam dentro do quê? Ou de sacolas, saquinhos de pano, ou de jarros de pedra, jarro de barro. Né? Então, tesouro eram, na verdade, ouro e prata que eles tinham. Lá naquela região não tem muitas pedras preciosas, lá não é uma região de pedras preciosas. Então, é ouro e prata, moedas, talvez alguma joia. E aí, este homem, esse tesouro estava oculto, ou seja, estava escondido. Por quê? Porque naquela época não existia instituição bancária, não existia instituição financeira onde você pudesse depositar o seu tesouro. Então, o que eles faziam? Cavavam um buraco dentro da sua propriedade e lá escondiam aquele tesouro, que normalmente somente a pessoa que escondeu sabia. E se a pessoa viesse a morrer sem contar para ninguém, o tesouro ficava lá, escondido. Eu acredito, isso é um entendimento meu, de que essa é a história. Porque este homem, ele não estava procurando um tesouro. Só diz que o homem estava andando num campo. Era um campo. Não era o campo dele, não era um campo onde ele estava trabalhando, senão estaria registrado. Ele não estava numa busca de um tesouro. Aqui dá a impressão para nós de que ele está andando e de repente ele vê alguma coisa diferente ali, ou a ponta do jarro, ou uma moeda que está aparecendo, ou alguma coisa brilhando por causa da luz do dia. E aí, então, ele vai e ele desenterra aquilo, né? Aí ele acha aquele tesouro e quando ele acha, ele vê que aquilo era muito mais do que tudo quanto ele possuía. Existem algumas lições interessantes aqui para a gente tirar em termos de caráter, por exemplo. Ele poderia ter pego aquele tesouro e simplesmente carregado para casa. Ele achou. Não tem aquele ditado, achado não é roubado? É um ditado popular, né? Ah, ele achou. Quem rendeu foi relaxado, quem eu sou foi Então, ele achou. Mas, gente, ele não se apropriou daquilo. O que ele fez? Ele levou de volta, escondeu de volta, né? Está escrito ali que ele escondeu. Então ele enterrou de volta. E aí ele vai, vende tudo que ele tem e
compra aquele campo. Claro, ele guardou segredo que ele tinha encontrado um tesouro, mas ele agiu com honestidade. Sim. Ele não foi uma pessoa desonesta que se apropriou, porque senão ele faria como os ladrões. O tesouro estava escondido para que não fosse roubado pelos ladrões. Se ele tivesse encontrado e se apropriado, ele se tornaria um ladrão. Porque ele teria se apropriado de algo que ele não perguntou, não tinha como saber de quem era, ou talvez até tivesse como saber de quem era. Se fosse procurar quem era o dono do campo, se ele pôde comprar o campo, ele se informou de quem era o campo, né? Mas de qualquer forma, gente, então, o texto diz que ele vendeu tudo que ele tinha, ele transbordava de alegria com aquele tesouro que ele achou. Vendeu então tudo que tinha e vai e compra aquele campo. O que Jesus quer nos ensinar, gente? Primeiro, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, que estava chegando com ele, quando ele se fez homem, quando ele andou como um de nós, é algo extremamente valioso. E sempre que um homem ou uma mulher descobre o reino e o seu valor, faz tudo, ou melhor, desfaz-se de tudo para viver neste reino. O que é o tesouro para nós? Agora eu estou repetindo o que já falei antes, mas o que é o tesouro? O maior tesouro que nós podemos encontrar é Jesus Cristo, gente. É o maior tesouro para as nossas vidas, não tem nada comparável a Jesus Cristo. Mas aí, nós não podemos dizer que, veja, nós nascemos como descendentes de Adão, com uma natureza pecaminosa, com uma disposição para nós vivermos a nossa vontade, com o desejo de fazer somente aquilo que nos interessa, aquilo que a gente acha que é o certo. Nós não queremos ser governados por ninguém, naturalmente falando, não é verdade? Não é aí que tem todos os conflitos de geração? Não é aí que tem todos os conflitos de pais e filhos? Por quê? Porque ninguém quer ser governado por ninguém. Então, só que muitas vezes, quem vive dessa maneira no mundo, vive sem um sentido maior. E hoje o que a gente está vendo nessa nova geração, esses adolescentes ou jovens adultos de pouca idade, não querem trabalhar, não querem estudar, eles não querem fazer nada, eles querem ser servidos, porque a geração anterior está acostumando assim. Isso acontece, vocês sabem que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores percentuais da geração nem estuda nem trabalha. É o segundo país do mundo em percentual de geração de jovens adultos que nem estudam e nem trabalham. Então pense em você qual é o sentido de vida que essas pessoas têm. Então, quando nós encontramos Jesus, Jesus dá um sentido maior para o nosso viver. Glórias a Deus. Mas veja vocês, será que nós naturalmente iríamos procurar Jesus? Alguém de vocês aqui naturalmente saiu procurando, eu quero encontrar Jesus? Não. Por isso existe esta comparação. O rapaz ali da história, ele não estava procurando o tesouro. Ele achou. Como é que nós achamos Jesus na nossa vida? Através da revelação do Espírito Santo, né? Porque alguém lança a palavra e o Espírito pelo Espírito Jesus é revelado. Sim, isso acontece aqui nesse plano. Mas da onde isso nasceu? No coração de Deus. No coração de Deus. E aí eu quero
vocês abram no Evangelho de João, no capítulo 6, 2 textos que nós precisamos saber de cor, gente. E eu vou insistir com vocês, eu sou da geração que tinha que decorar tudo na escola. Mas graças a Deus que eu sou dessa geração, porque eu consegui decorar um monte de versículo bíblico, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a decorar. Então hoje eu posso falar de cor. E eu digo para vocês, treinem a mente para decorar, para memorizar os textos bíblicos. Larguem os celulares, não leiam a Bíblia no celular. Só leia a Bíblia no celular se realmente você está saindo de casa, não está andando com a Bíblia na mão, está em algum lugar, aí pode dar uma olhadinha na Bíblia do celular. Mas se não, leiam a Bíblia de papel, gente. Porque na Bíblia de papel a gente tem uma noção da continuidade dos textos. Nós conseguimos ter essa contextualização de cada texto, em que parte da história bíblica o texto aparece. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, vai nos revelar como é que um dia os nossos olhos foram abertos e como é que um dia nós demos atenção. Talvez muitas pessoas tenham falado de Jesus para nós, mas houve um momento em que foi dado o clique, e esse momento foi o momento oportuno de Deus Pai para as nossas vidas. Por isso, se as pessoas não se convertem da nossa família ou daqueles que a gente ora, não perca paciência, porque vai ter o tempo de Deus. Não adianta ficar querendo empurrar goela abaixo, desculpa a expressão, a palavra de Deus para as pessoas. A força não. Vamos orar e dizer: Senhor, cumpre a tua palavra. E está aqui a palavra, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, como é que as pessoas um dia vão a Jesus? Porque o Pai preparou aquele momento. E aí ele usa alguém, ele usa uma canção, ele usa uma pessoa, ele usa uma circunstância, ele usa o que ele quiser para nos despertar para Jesus. E aí no versículo 37, Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Gente, que promessa! Então, Jesus não vai lançar fora aquele que o Pai preparou para um dia se encontrar com Jesus. Cada um de nós aqui se encontrou com Jesus numa idade diferente, não é verdade? Sim. Glórias a Deus. Cada um se encontrou com Jesus numa circunstância diferente. Eu fui buscar a palavra de Deus na ocasião em que morreu o meu irmão mais novo. Morreu num acidente de automóvel estúpido, onde estava o meu filho, o nosso filho mais velho de 6 anos junto. Minha mãe estava junto. E naquele acidente o meu irmão morreu na hora. E dali eu comecei a dizer: Deus, por quê? Qual foi a razão? Era um bom rapaz, era um bom filho, ele estava se formando médico, ia se casar, cuidava da minha mãe que já era viúva. Por quê? Aí Deus põe uma pessoa no meu caminho para me falar de Jesus. Então, assim foi a minha história. E cada um aqui, se nós fôssemos falar, teria a sua história para contar. Então, há um momento que Deus prepara, e não que eu não tivesse uma experiência com Jesus. Eu sempre fui à igreja, não igreja evangélica, mas igreja católica. Desde criança fiz parte de cruzada infantil de oração, de coisas assim, de juventude de oração, blá. Mas foi aquele dia que o Senhor preparou, que o Pai preparou para que eu tivesse um encontro com Jesus. Foi aquela circunstância. Então, gravem isso.
E orem nisso pelas pessoas que vocês amam e que ainda não têm uma experiência com Jesus. Ora, Pai, leva a pessoa a Jesus, Pai. Cumpre essa palavra, porque uma vez que a pessoa vai a Jesus, Ele não lança fora. Ele não lança, Ele não desiste de nós, e mesmo que a gente caia e levante, Ele não desiste até o nosso último fôlego. O Senhor não desiste de nós. Amém, gente? Então, por isso que essa parábola do tesouro oculto aparece ele encontrando o tesouro por acaso, né? Então, nós também, não é por acaso que nós encontramos o nosso tesouro, Jesus Cristo, o senhorio de Jesus. É porque era aquele o momento oportuno de Deus. Era aquela a situação que o Senhor tinha preparado e que o Senhor iria agir para que nós nos encontrássemos. Gente, a palavra de Deus... Agora eu quero falar sobre mais um aspecto que a gente precisa refletir. Ainda no Evangelho de João, vamos voltar para o capítulo 1, no versículo 12. Versículo 12 diz assim: mas a todos quantos, né? O versículo 11 diz assim, que vocês sabem o que é o Evangelho de João, né? Está falando ali que o verbo se fez carne, né? Que o verbo era Deus, né? Que ele estava desde o princípio com Deus, tal. Aí no versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para o povo judeu, mas os seus não o receberam, né? Eles não reconheceram Jesus como Messias. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está outra complementação para que tudo é obra de Deus Pai. Agora, quando nós recebemos a Jesus, quando nós cremos no nome dele, né? O nome Jesus significa G de Jeová, o Senhor que se revela, SUS de salvação. Então, Jesus significa o Deus que se revela como Salvador. Quando nós cremos neste nome, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, é tremendo a obra toda, se nós formos pensar, Deus Pai, Ele nos leva para Jesus, Jesus nos recebe porque se revela para nós através do Espírito Santo e nós confessamos que cremos nele. Lembram lá? Todo aquele que confessar que ele é o Filho de Deus, todo aquele que confessa, se torna filho, é salvo. Como é que vem a salvação? Todo aquele, lembram lá do texto de Romanos, Romanos 10? Lembram de Romanos 10? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, nós estamos falando aqui de duas coisas, de filhos e de salvos. A salvação vem pela confissão de que Jesus é o Senhor e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando cremos que Ele é o Salvador, vejam, são duas coisas, Senhor e Salvador. Senhor é dono, Salvador é aquele que paga o preço dos nossos pecados, né? E Pedro, no dia do Pentecostes, falou, esse Jesus
para os judeus: a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, o Senhor e Salvador. Né? Então, primeiro Senhor. Se Ele não é Senhor nosso, Ele não vai ser nosso Salvador. Consegue entender isso? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é verdade? E isso é dom de Deus, não veio de nós, e ninguém se gloriou, está escrito. Mas se Ele não se tornar Senhor, nós corremos o risco de perder essa salvação, porque nós vamos fazer a nossa vontade e vamos para o pecado de novo. Não aquele pecado lá do Éden, né? Aquele pecado do Éden aconteceu na cruz, né? Na cruz do Calvário, Jesus, lembro, já estou eu entrando num outro aspecto, mas é importante que todo mundo reflita sobre isso. Quando Jesus foi anunciado por João Batista, foi dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era esse o pecado no singular? O pecado lá do Éden, o pecado da natureza pecaminosa de Adão e Eva. Isso foi crucificado na cruz. Mas nós ainda continuamos cometendo pecados, por isso precisamos de um arrependimento diário, precisamos dessa santificação durante toda a vida. Não é verdade? Então, gente, nós confessamos a Jesus. Vamos lá. Nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, né? Confessamos o nome dele, somos filhos. Confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e como aquele que ressuscitou dos mortos, temos salvação. A palavra diz que todo que invocar o nome do Senhor Jesus já será salvo. Mas, gente, Jesus Cristo, Ele não veio para formar um reino só de salvos e somente de pessoas que creem. Ele veio para formar um reino de discípulos. O que é um discípulo? Qual a diferença entre um crente e um discípulo? Discípulo segue. O seguidor é aquele que dá continuidade à obra do seu mestre. O seguidor é aquele que quer ser parecido com o seu mestre. Então ele está aprendendo para dar continuidade. Então, discípulo é aquele que vai aprender. Nós a vida inteira vamos aprender, mas eu vou aprender e eu vou ensinar outros. Senão eu não sou um discípulo de Jesus. E Jesus veio para fazer discípulos, na verdade. Aí entra a segunda parte do texto aqui do tesouro oculto. Vender tudo que tem. Lembram que ele achou o tesouro? E aí o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha. Nós não podemos comprar a salvação, gente, porque ela é graça mediante a fé. Mas o discipulado tem um preço. E o preço não é pagar com algo. O preço é renúncia. Então, nós vamos ler Lucas 14, do 26 ao 33, e Mateus 16, do 24 ao 27. Do 26 ao 33.
se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discipulado envolve renúncia. Renúncia de quê? Não é que eu vou entregar a minha casa, que eu vou entregar tudo que eu tenho, que eu vou fazer voto de pobreza. Não é nada disso, gente. É renunciar ao controle da minha vida. É renunciar a fazer somente a minha vontade. Aqui fala, se alguém vem a mim e não aborrece a pai, mãe, né, tal. As pessoas dizem, mas então eu vou ter que abandonar a minha família? Não. Mas a família, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a sua própria vida não podem ter mais valor do que Jesus na nossa escala de valores. Isso não significa que eu vou desonrar qualquer uma dessas figuras da minha vida. Se eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho que honrá-los e cuidar deles. Mas o meu amor, esse aborrecer aqui significa amar menos. A palavra no original é amar menos. Então, aquele que não ama menos a pai, mãe, filho, filha, do que a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Então, o amor ao Senhor sempre vai ser em primeiro lugar. Porque aí Ele nos capacita a vivenciar todas as outras coisas. Gente, hoje nós vemos uma idolatria dos filhos. Os filhos mandam na casa. Os filhos escolhem o que comer. Uma criancinha de 2 anos de idade, você quer comer isso? Qual roupa você quer vestir? E quando que uma criança de 2 anos de idade vai saber o que ela quer comer ou o que ela quer vestir? A gente sobrecarrega uma criança. Eu sou psicóloga, me especializei em psicologia infantil na época que me formei. Trabalhei com uma escola aqui, logo que eu casei e vim morar em Brusque. Mas o que eu vejo hoje é pais e mães colocando sobre as crianças uma responsabilidade de escolha que elas não têm maturidade para escolher. Aí a criança, por que as crianças hoje são tão agitadas, tão nervosas? Não, mas o meu filho é muito nervoso. Não, o meu filho é hiperativo. Por quê? Porque você coloca sobre ele uma carga de responsabilidade de escolha que ele não tem maturidade emocional para isso e nem maturidade ainda de desenvolvimento cognitivo para isso. Então, é preciso tirar os ídolos. Uma mulher que tem um marido como ídolo. Eu tive que entregar o meu marido para Jesus. Porque o meu marido sempre foi muito bom marido. Sempre foi muito boa pessoa, sempre foi muito bom marido, sempre me tratou muito bem, sempre foi um extremo cuidado comigo. Então, era Deus no céu e o meu marido na terra. Até o dia que Deus me disse, na sua palavra, não há nenhum bom, nenhum justo sequer. Nenhum. A gente está como Jesus.
Não Eu há. sou Walter ali. Não há. Porque justo é só Jesus. Bom é só o Pai que está nos céus. O próprio Jesus disse para aquele rapaz que perguntou, que chamou Jesus de bom, ele disse, não, bom só existe um, é só o Pai que está nos céus. Então, e às vezes a gente tem essa idolatria, ou a idolatria da esposa, a esposa que manda na casa. Se não fizer o que ela pediu, ai, não vai dar nada certo. E aí nós estamos vendo quantos casamentos que não dão certo. Por quê? Porque a gente aqui, Walter e eu, já aconselhamos casais que o marido diz, não, por favor, nem vem, se eu for discutir com ela, vai me encher tanto a paciência, que vai ser tanto argumento, que é melhor, deixa ela fazer do jeito que ela quer e tá tudo bem assim, eu fico quieto. Aí o marido se anula. Aí a mulher toma conta. Aí se invertem os papéis. Aí por que temos tantos casos de homossexualidade hoje? Por quê? Por causa de papéis invertidos dentro do casamento. Então, gente, eu não vou abrir tanto isso, porque esse é outro tipo de assunto. É só porque, para ser discípulo de Jesus, nós temos que ter Jesus em primeiro lugar. E qual é a vontade dele, o que ele quer, e é o que ele quer estar acima de... O princípio dele está acima. Isso não significa que eu vou brigar com o meu marido por causa de um princípio do Senhor. Não é isso. Mas eu vou me manter dentro do meu papel. E eu vou permitir que ele faça o papel dele. Quando cada um respeita os seus papéis... E eu vou criar, nós criamos, graças a Deus, os nossos filhos, respeitando pai e mãe. Os nossos filhos hoje têm sua família, seu casamento, sua família, com a graça de Deus, dentro de princípios, como a gente ensinou, como eles viram a gente viver e como vem até hoje. Então, gente, discípulo é olhar para Jesus e querer ser como ele. E isso implica em renúncia. Então, aquele rapaz lá do campo, ele vendeu tudo para comprar o campo. Nós não temos que vender nada, nós temos é que renunciar a tudo que a gente tem. De uma certa forma, quando ele vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão. Se ele vendeu tudo que tinha, ele vendeu a casa, ele vendeu a outra terra que ele tinha, o negócio que ele tinha, ele vendeu tudo. Então, ele se desfez de tudo. Pode falar. Fala, né, que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Está no seu coração. A casa dele, o tesouro dele não estava no terreno dele, na casa dele. Ele disse, isso mesmo, Fernanda. Ele preferiu o outro tesouro. Então, gente, a gente passa a ter um sentido maior para viver quando Jesus é o Senhor. E ser discípulo, só explicando mais um pouquinho aqui para vocês, no texto diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz não significa o problema que você está tendo. Não, a minha cruz é o meu filho que me dá trabalho. A minha cruz é o meu trabalho que não vai para frente. A minha cruz é uma enfermidade que eu tenho que carregar porque ela está sempre comigo. Não, não é isso. Sabe o que é a cruz? Tomar a cruz é viver os princípios da palavra de Deus. Porque nós vamos ser julgados, perseguidos, não entendidos, porque estamos vivendo os princípios da palavra de Deus. Porque defendemos um casamento só, porque defendemos casamento só entre homem e mulher, porque não celebramos Halloween, não fazemos festa junina, porque coisas da cultura, coisas do mundo, não enchemos a casa de Papai Noel, não vai. Essas coisas, a minha toalha vermelha aí, já meio espírito natalino, mas não é nada de Papai Noel, de coisas desse tipo. Gente, é o princípio, são os princípios de entender que Deus odeia o divórcio, de entender
que nós temos que lutar até o fim pelas coisas que nós queremos conquistar, lutar com honestidade, ser honesto no trabalho, pagar os impostos que são devidos. Isto é mas você é bobo com esse país aí, com esse governo que rouba tudo, que está gastando dinheiro, eu não vou pagar os impostos. Não, a palavra de Deus diz: a ninguém fiqueis devendo senão o amor. A quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, temos que andar dentro, mesmo que outros façam tudo errado. Então, nós vamos, isto é carregar a cruz, é carregar a identidade sacrificial de Cristo. Fazendo tudo como se fosse para Deus. Gente. Fazendo tudo como se fosse para Deus, exatamente. Então, gente, aí no versículo 33 diz: aquele, pois, que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse renunciar a tudo quanto tem é você ter aquela disposição, como Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Você tem 2 túnicas, dá uma. Você tem um prato de comida, reparte com quem não tem. Isto é renúncia. É você, de repente, tirar aquilo que você... Poxa, eu estou com tanta vontade de algo, mas não, aquela pessoa não tem nada, então eu vou deixar a minha vontade de lado e vou dar para aquela. Ou você compra, eu já tive uma experiência, vou falar uma experiência de eu ter comprado um vestido, uma ocasião, eu olhei e disse: vou comprar. Achei bonito isso, e depois cheguei em casa, não era o que eu queria. Eu não vou usar, não tem nada a ver comigo, o que eu vou fazer? Deixei lá, disse: o que eu faço? Vou trocar, não vou trocar? Daí eu orei. Podia ter orado antes, mas não, né? Daí eu orei e disse: tá, Deus, o que eu vou fazer com esse vestido? Vou trocar, vou devolver? Não. Deixei guardado. Passaram-se uns dias, uma das irmãs que fazia parte na época do nosso grupo de mulheres, ela chegou, ela disse: a minha filha vai ter a sua formatura, tal data, e o casamento tinha se desfeito, ela estava numa situação muito delicada. Aí ela disse: eu não sei como eu vou fazer, nós não vamos não participar de toda a festa, mas na cerimônia da colação e tal, eu gostaria de ir, tarará. Eu disse: o que você precisa? Ela disse: eu preciso de um vestido. Eu disse: tá bom. Aí outra irmã disse: mas você tem que se arrumar, então eu vou te dar o salão de beleza para você se arrumar. Eu disse: tá aqui o vestido. Na caixa que estava embrulhado, era assim, perfeito. Parecia que tinha sido feito, estava com etiqueta, com tudo. Disse: até o vestido vai lá na festa e brilha na festa. Então, é essa disposição. Eu falo de mim porque eu posso falar de mim, não posso falar de outras pessoas, não estou fazendo propaganda de mim, só estou contando aquilo que é a minha experiência do desprendimento, da renúncia. A renúncia a algo que às vezes a gente dá aquilo que a gente gosta também, ou aquilo que a gente que se sente bem, mas isso é renúncia. Então, por amor a Cristo, a gente renuncia, e aí a gente experimenta esse sentido maior do viver. Amém? Posso falar um negócio de renúncia, né? Aconteceu um negócio no sábado, a gente foi fazer uma carninha na casa dos irmãos, e a gente foi no mercado, aí o cara do mercado marcou R$23 na carne. E aí o outro irmão lá que já teve uma vida errada e tudo, né? Ele disse assim: o que a gente faz? A gente deixa assim? Ou a gente vai lá falar com o açougueiro? Ele fez errado? Aí a gente disse: não, vamos falar com o açougueiro. A gente foi lá falar, aí o cara ficou assim, né? Isso é princípio, porque isso é princípio, sim. Ele não, antigamente, que nem ele falou, se fosse antigamente eu ia ficar e ia fumar um cachimbo de crack e aproveitar. Mas agora eu sei que eu sou servo de Deus, eu tenho que fazer diferente. Então a gente foi lá e devolveu todo mundo junto, porque aí a gente ia pagar. Então eu quero rapidamente contar algo para vocês. Existe uma história de um psicanalista austríaco que
acabou se transformando numa linha de terapia usada pela psicologia e pela psiquiatria. Chama-se logoterapia. É a terapia do sentido da vida. Esse austríaco era judeu e na Segunda Guerra, quando eles moravam em Viena, na Áustria, ele com a família, e começaram as perseguições, né, e as prisões dos judeus. E ele era uma pessoa que cria em Deus, né? Ele e o pai dele já eram judeus messiânicos naquela época, já criam em Jesus Cristo também. E como ele era médico, ele foi a família toda levada para o campo de concentração. E o que ele viu no campo de concentração, como ele atuava como médico, ele viu pessoas que chegavam nas cercas eletrificadas e ficavam segurando até morrer. E ele viu pessoas que tinham um ânimo para viver todos os dias, independente de estarem naquela situação tão ruim, pouca comida, maltratados, ruim para dormir. Aí ele começou a estudar, a conversar como ele era médico, ele se preservava, apesar de ele ser um prisioneiro, mas ele era médico. Então ele conversava com as pessoas, ele atendia, ele podia se aproximar delas. E o que ele viu? Que aquelas pessoas que criam em Jesus, ou que criam em Deus, que tinham um sentido maior para viver, essas não queriam morrer. E essas sobreviveram, claro, a não ser algumas que Deus recolheu mesmo, mas muitas dessas pessoas sobreviveram porque elas tinham um sentido maior para viver. Então, ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ter o senhorio dele, o governo dele sobre a nossa vida, é o que nos dá, sim, um sentido maior para viver. E aí nós não vamos nos desesperar porque perdeu o emprego, porque perdeu a casa, porque perdeu um ente querido, ou porque está numa situação de dificuldade, porque nós temos uma esperança. Amém. Amém? Amém. E para encerrar, nós somos vasos de barro, certo? Do barro nós viemos e nós somos vasos de barro. Vivemos um corpo corruptível que vai um dia se desmanchar, né? Na terra, quando a gente partir, quando o espírito for retirado. Mas enquanto vivemos aqui, nós temos um tesouro dentro do vaso de barro que faz com que nós sejamos vasos para honra. O apóstolo Paulo fala que numa grande casa existem vasos de madeira, vasos de barro, vasos de diversos materiais, mas aquele que tem o tesouro dentro dele é vaso para honra. Então, todos nós que escolhemos o tesouro maior, todos nós que abrigamos no nosso coração o senhorio de Jesus Cristo, nós temos o maior tesouro dentro de nós. Amém. E somos vasos para honra na casa de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Amém, Senhor. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer porque um dia tu nos levaste até Jesus, Senhor. Não importa qual tenha sido a circunstância, não importa se foi no sofrimento, não importa se for na dor, na perda, não importa em que circunstância aconteceu. A verdade é que um dia tu marcaste um encontro nosso com o teu Filho Jesus, aquele que deu a sua vida para que nós vivamos livres. Não somos mais escravos de coisa alguma. Somos livres com o Espírito do Filho dentro de nós.
Somos livres porque temos um caminho que foi aberto por nós através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isto, por toda essa obra tua. Te agradecemos porque Jesus quer fazer morada dentro de cada um de nós. Esse é o desejo dele, que nós tenhamos o Espírito do Filho dentro de nós e possamos chamar ao Deus de Abba, Pai, de Paizinho, de ter um relacionamento com o Pai. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Obrigada, Senhor, pelo tesouro escondido que nós encontramos, que tu deste revelação para cada um de nós. Gratidão, Senhor. Nós só temos palavras de gratidão a ti. E queremos neste momento dizer, Senhor, toma as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser discípulos teus. Não queremos ser apenas crentes. Existem muitos crentes, mas a palavra diz que até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Então eu não quero ser apenas uma crente. Eu quero ser uma discípula de Jesus Cristo. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero caminhar nos passos que Ele deixou, porque Ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. E é isso que nós pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Obrigada por este momento tão precioso, Senhor. Agora, todos nós aqui reunidos como filhos amados, como irmãos em Cristo, como membros do corpo de Cristo, como participantes da Igreja de Jesus Cristo, nós queremos declarar que temos um novo coração a partir de Jesus Cristo dentro de nós. Louvado seja, Senhor, por essa noite. Abençoa todos os que estiveram aqui. Senhor, estende a bênção para todas as famílias que estão aqui representadas. Senhor, que cada um dos nossos familiares tenha o mesmo encontro que um dia nós tivemos com Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que assim seja e nós possamos celebrar na eternidade, Senhor. Possamos todos juntos na eternidade, passar a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, fazendo parte, Senhor, de uma só família. Louvado sejas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um aqui na volta para casa, Senhor. Guarda cada família, guarda as crianças que estão lá dentro, Senhor, recebendo a Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos perseverantes. Aleluia. Diante da certeza de que temos um tesouro dentro de nós, o maior tesouro. Obrigado, Pai. Louvado seja em nome de Jesus. Amém.